Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal André Bio. Eu sou o professor André e seguimos avançando na nossa jornada pela biologia celular, explorando cada vez mais a complexidade e a sofisticação das mitocôndrias. Na aula anterior, compreendemos que as mitocôndrias possuem origem endossimbiótica e discutimos como elas mantêm um sistema genético próprio integrado ao núcleo da célula. Hoje, vamos aprofundar essa ideia, analisando como esse genoma mitocondrial funciona, como ele é herdado e quais são as consequências biológicas e clínicas dessa organização singular. E antes de começar, aproveita para curtir o vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você não perca as próximas aulas. Nesta aula, vamos estudar o genoma mitocondrial como um sistema genético compacto, eficiente e flexível, entendendo por que ele difere do genoma nuclear em estrutura, código genético e mecanismos de tradução. Em seguida, veremos como ocorre a herança mitocondrial exclusivamente materna e quais mecanismos celulares garantem essa segregação precisa ao longo das gerações. Também vamos discutir como mutações no DNA mitocondrial se distribuem de forma aleatória entre células e tecidos, explicando a grande variabilidade clínica das doenças mitocondriais. Avançaremos ainda para o papel do DNA mitocondrial no envelhecimento celular, relacionando a produção de energia, estresse oxidativo e o acúmulo de mutações. Por fim, vamos refletir sobre o paradoxo evolutivo da autonomia genética das mitocôndrias, entendendo por que essas organelas ainda mantêm um genoma próprio e quais são os custos e os benefícios dessa herança. Então vamos começar entendendo a estrutura básica. O genoma da mitocôndria humana é um modelo de economia extrema. Diferente do núcleo, ele possui muito, mas muito pouco DNA que não codifica algo. Quase todos os seus nucleotídeos são genes para proteínas, RNAs ribossômicos ou transportadores, sobrando pouco espaço para sequências reguladoras longas. Isso reflete uma pressão evolutiva para ser compacto e eficiente. Essa economia se estende ao processo de tradução. Para sintetizar suas proteínas, com um número limitado de genes, a mitocôndria desenvolveu um sistema mais flexível. Ela possui menos moléculas de RNA transportador do que o citosol. Mas como? Porque as regras de pareamento entre o códon do RNA mensageiro e o anticódon do RNA transportador são mais relaxadas, permitindo que um único RNA transportador reconheça mais de um códon. É um sistema frouxo, mas funcional. A grande surpresa e o ponto mais fascinante é que a mitocôndria nem sempre lê o manual genético da mesma forma que o núcleo. Ela possui um código genético variante. Códons que no núcleo significam uma coisa, na mitocôndria podem significar outra. O exemplo clássico é o códon UGA. No código universal, ele é um códon de parada, mas nas mitocôndrias de mamíferos e fungos, ele codifica o aminoácido triptofano. E atenção, essa linguagem interna da mitocôndria não é a mesma em todos os seres vivos. Ela varia entre organismos, o que nos dá pistas evolutivas. Em um protozoário primitivo, por exemplo, o código mitocondrial é igual ao do núcleo. A base física para a herança materna está na própria assimetria dos gametas. Enquanto o espermatozoide é essencialmente um pacote de DNA com um motor, o óvulo é uma célula grande e rica em citoplasma. O ovócito humano carrega cerca de 100 mil cópias do DNA mitocondrial. O espermatozoide, por outro lado, traz apenas algumas dezenas. Do ponto de vista quantitativo, a contribuição materna é esmagadora. Mas não é só uma questão de números. Existe um processo ativo de desarmamento genético do gameta masculino. Durante a maturação final dos espermatozoides, ocorre uma degradação programada do DNA dentro de suas mitocôndrias. Isso deixa as mitocôndrias paternas essencialmente vazias de seu material genético, incapazes de competir na transmissão de genes. Para aquelas poucas mitocôndrias paternas que entram no óvulo, um segundo e robusto mecanismo de segurança é acionado.
O citoplasma do óvulo reconhece essas mitocôndrias como elementos estranhos e as marca para destruição, utilizando o mesmo processo de autofagia usado para limpar organelas danificadas da própria célula. É uma eliminação seletiva e eficiente. A soma desses mecanismos, a desproporção inicial, a degradação prévia e a eliminação pós-fertilização, garante um resultado inequívoco. A herança mitocondrial é estritamente uniparental, ou seja, materna. Isso evita a mistura de linhagens, a heteroplasmia, no zigoto, mantendo uma linhagem genética mitocondrial pura e contínua pela via materna. Este padrão de herança tem implicações profundas. Na genética humana, ele permite traçar linhagens maternas diretamente através do DNA mitocondrial, sendo uma ferramenta poderosa para estudos evolutivos e de migração populacional. Na medicina, é crucial para entender a transmissão de doenças mitocondriais, que são passadas quase que exclusivamente de mãe para filhos, independente do sexo da prole. A base de todas as doenças mitocondriais hereditárias está no padrão de transmissão que acabamos de ver. Como o DNA mitocondrial vem apenas da mãe, qualquer mutação patogênica presente nela será transmitida a todos os seus filhos, independente do sexo. E este é o primeiro conceito fundamental, é uma herança vertical exclusivamente pelo lado materno. Raramente, uma pessoa herda 100% do DNA mitocondrial mutante ou 100% normal. O mais comum é herdar um mix, um estado que chamamos de heteroplasmia, uma população de mitocôndrias normais e mutantes coexistindo na mesma célula. A saúde do indivíduo depende criticamente da proporção de cada tipo. Enquanto houver mitocôndrias normais suficientes para suprir a demanda energética, o indivíduo pode permanecer assintomático. É aqui que entra um dos fatores mais importantes para a complexidade clínica, a segregação mitótica aleatória. Quando uma célula-tronco ou precursora se divide, as mitocôndrias são distribuídas de forma aleatória entre as células filhas. Com o tempo, isso pode levar a uma carga mutante muito diferente entre tecidos e órgãos. Isso explica por que dois irmãos que herdam a mesma mistura da mãe podem ter sintomas e gravidade totalmente diferentes. Um pode ter o cérebro mais afetado, o outro os músculos. Os sintomas se manifestam primeiro e mais gravemente nos tecidos com maior dependência energética. Portanto, músculos e neurônios são os clientes VIP das mitocôndrias. Se a produção de ATP cai, esses tecidos sofrem imediatamente, levando a sintomas como fraqueza muscular progressiva, neuropatias, epilepsia e demência, que são a marca registrada dessas síndromes. É crucial finalizar lembrando que nem toda doença mitocondrial é causada por uma mutação no DNA mitocondrial. Uma grande parcela resulta de defeitos em genes nucleares, que codificam proteínas essenciais para a mitocôndria. Nesses casos, a herança segue os padrões mendelianos clássicos, autossômica recessiva ou dominante. Portanto, na prática clínica, precisamos investigar essas duas fontes genéticas distintas. Existe um paradoxo central sobre a mitocôndria. Ela é vital, mas é intrinsecamente lesiva. Enquanto a cadeia respiratória gera o nosso ATP, ela também é o maior produtor intracelular de espécies reativas de oxigênio, como radicais superóxido. Essas moléculas são subprodutos inevitáveis da respiração e, com o tempo, causam danos oxidativos, inclusive ao próprio DNA mitocondrial, iniciando um ciclo vicioso. E o problema é agravado porque o DNA mitocondrial está numa posição de vulnerabilidade. O seu sistema de replicação e de reparo de erros é muito menos eficiente do que o sofisticado aparato que protege o DNA nuclear. E qual é o resultado disso? A taxa de mutações pontuais e deleções no DNA mitocondrial pode ser 100 vezes maior. Ele está, portanto, mais exposto e menos protegido contra danos. E essas mutações não são apenas adquiridas, elas se amplificam. Um evento deletério que ocorre em uma única molécula de DNA mitocondrial na infância ou na juventude
pode, através das sucessivas rodadas de replicação e da segregação mitótica aleatória durante a divisão celular, se expandir clonalmente. Ao longo de décadas, uma célula que era inicialmente saudável pode ficar dominada por cópias mutantes desse DNA mitocondrial, originalmente danificado. Quando a proporção de DNA mitocondrial defeituoso em uma célula ultrapassa um limiar crítico, geralmente entre 60% a 80%, a cadeia respiratória entra em colapso. A célula perde a sua capacidade de gerar energia, entra em senescência ou disfunção, mas não é eliminada. O tecido, então, se torna um mosaico, ilhas de células deficientes e disfuncionais, misturadas às células ainda saudáveis. Essa heterogeneidade compromete a função de órgãos, como músculo e cérebro. Por fim, a natureza dinâmica da rede mitocondrial é um mecanismo de defesa-chave. O processo de fusão permite que mitocôndrias com conteúdo genético diferente misturem seus componentes, diluindo mutações e compensando deficiências. Quando essa dinâmica falha, o dano se concentra, acelerando a disfunção. Embora este seja um contribuidor central, o envelhecimento é multifatorial, envolvendo a falha concomitante de vários outros sistemas celulares. À primeira vista, a existência de um sistema genético separado dentro da mitocôndria parece um enorme desperdício. Para que ele funcione, a célula precisa produzir no núcleo e importar para a organela mais de 90 proteínas especializadas, proteínas ribossômicas, RNAs polimerases e fatores de tradução. É um aparato duplicado e energeticamente muito caro de se manter, levando a uma questão: por que essa duplicação de esforços persiste? Esse sistema não só é caro, como frágil. Como vimos, o DNA da organela tem um reparo deficiente, acumula mutações rapidamente e sua herança materna cria vulnerabilidades específicas. Essa autonomia energética é paradoxalmente a raiz de um grande fardo para a saúde, o envelhecimento celular e um espectro de doenças hereditárias graves. E se é tão problemático, por que não foi abolido da evolução? A primeira hipótese para explicar a retenção de alguns genes reside na natureza física das proteínas que eles codificam. Os genes remanescentes no DNA mitocondrial codificam, em sua grande maioria, subunidades extremamente hidrofóbicas dos complexos da cadeia respiratória e fotossintética. Produzir essas proteínas insolúveis no citosol aquoso e depois puxá-las através das membranas da organela seria energeticamente proibitivo e logisticamente muito complexo. É mais eficiente produzi-las in situ. E este cenário é uma das consequências diretas da teoria endossimbiótica que já comentamos em aulas anteriores. Como já vimos, mitocôndrias eram bactérias de vida livre que foram incorporadas. Elas mantinham o seu genoma completo. Ao longo da evolução, a célula hospedeira transferiu a grande maioria desses genes para o próprio núcleo, ganhando o controle centralizado. Os poucos genes que restaram na organela são justamente aqueles cuja transferência para o núcleo apresentou uma barreira biofísica ou regulatória intransponível. Portanto, nós observamos um sistema de transição evolutiva, mas aparentemente congelado em um estágio equilibrado. A célula atual está presa em um compromisso evolutivo. O custo de manter o sistema duplicado é menor do que o custo de rearranjar completamente essa maquinaria íntima e essencial. Primeiro, é importante lembrar que o genoma mitocondrial é extremamente compacto, com pouquíssimo DNA codificante, o que reflete uma forte pressão evolutiva por eficiência funcional. Para operar com tão poucos genes, a mitocôndria utiliza um sistema de tradução mais flexível, incluindo um código genético variante, no qual alguns códons possuem significados diferentes do código nuclear universal. A herança mitocondrial é exclusivamente materna, resultando de grande contribuição citoplasmática do óvulo, da degradação do DNA mitocondrial paterno e da eliminação ativa das mitocôndrias do espermatozoide após a fertilização.
Nas doenças mitocondriais, predomina o estado de heteroplasmia, no qual as mitocôndrias normais e mutantes coexistem. A segregação mitótica aleatória explica a grande variabilidade clínica, especialmente em tecidos com alta demanda energética. Por fim, o acúmulo progressivo de mutações no DNA mitocondrial, associado à produção de espécies reativas de oxigênio e ao reparo deficiente, contribui para o envelhecimento celular e ilustra um paradoxo evolutivo de manter um sistema genético próprio, funcional, porém vulnerável. Encerramos aqui a nossa aula sobre a autonomia genética da mitocôndria, integrando genética, herança, patologia, envelhecimento e evolução. Recomendo fortemente a leitura das referências científicas que aprofundam os mecanismos discutidos. Na próxima aula, iniciaremos uma nova seção do curso, a sinalização celular, explorando como as células se comunicam e coordenam respostas funcionais. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho e me acompanhe no Instagram, @andrebio.prof. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.